Caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de assistente logístico, da unidade Fundamentos de Logística, isso mesmo. Estamos aqui no programa Novos Caminhos, do Instituto Federal de Alagoas. Meu nome é Charlton Vasconcelos. A palavra do dia que eu deixo para vocês é buscar superação pessoal, buscar se superar, buscar conseguir novos resultados, novos caminhos, alcançar os seus objetivos. Hoje vamos falar sobre processamento de pedido e serviço ao cliente. Para a gente entender mais uma definição da logística, nós temos que perceber que a logística ela entende-se como uma cadeia de suprimento que planeja, que implementa, que controla os fluxos conscientes e eficazes de matéria-prima, do estoque de processo, de produtos acabados, relacionados desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender os requisitos dos clientes. Sobre a logística, nós temos que entender que ela trabalha com a administração de materiais e com a distribuição física, isso mesmo, são as duas grandes áreas da logística. Nessas atividades logísticas, nós trabalhamos com a parte de transporte, manutenção de estoque e processamento de pedidos que vamos estar focando aí para vocês. Mas entenda também que nós temos atividades secundárias, como armazenagem, manuseio de materiais, embalagem de proteção, obtenção de materiais, programação de produção e manutenção das informações. A logística ela envolve as estratégias e todas as operações relacionadas à gestão de material e mercadorias, o planejamento e controle de produção, a movimentação de materiais, a embalagem, a armazenagem e expedição, a distribuição física, como eu já falei, o transporte e os sistemas de informação. Na logística aplicada, o uso intenso de tecnologia. Por quê? Porque nós temos que ter o controle dentro de toda a cadeia, principalmente na parte de pedido, onde se pede as mercadorias e tem que estar confrontado se a empresa realmente tem a capacidade produtiva de atender aquilo que foi solicitado pelo cliente, pela empresa a qual fez essa demanda. Nós temos que entender também a gestão e as operações, a parte de merchandising, que justamente a gente trabalha muito com a parte do mix mercadológico, né? que envolve muitas estratégias que nós vamos ver em outros momentos. Também temos que entender sobre o controle, sobre a segurança, sobre as comunicações de uma forma geral. Vemos também aqui nesse exemplo dessa imagem, onde eu tenho uma solicitação e ela vai ramificar para todas as outras estruturas da cadeia, desde a entrega, desde o gerenciamento, a roteirização, o roteiro a qual vai ser colocado, as fábricas, né? Tudo se faz o controle graças à tecnologia. Mas entenda que com o planejamento, a organização e o controle do conjunto de atividades em movimentação e armazenamento que facilita esse fluxo, né, de materiais, de produtos, desde o fornecedor ao cliente e ao consumidor, para satisfazer essa demanda com o menor custo possível, com os fluxos de informações que são necessárias para poder entregar essa demanda ao nosso cliente. Nós vemos aqui na imagem o meu cliente final, lá no canto embaixo lá do supermercado, e todo o processo que passa pela fábrica. No caso, se existe uma necessidade, o supermercado ele fala a necessidade, ele coloca nos seus sistemas, que passa pelas informações, que vai gerar a produção, que vai gerar o transporte, que vai para a distribuição até chegar ao meu cliente. Como a gente até viu naquele exemplo lá do estudo de caso que eu botei lá do chocolate, né? Todo o percurso que a cadeia, né, passa, né, esse produto passa dentro da cadeia logística, desse processo aí tão interessante, né? Então entenda, tem uma estrutura que tem que ser seguida, tem que ser montada, e tudo origina da capacidade de entrega de cada produto, e aí vem a parte de processar cada pedido solicitado pelas empresas, pelos clientes dentro da indústria, e saber a capacidade de produção de cada item desse. Por que a empresa necessita de logística? Olha que pergunta interessante. Devido à maior competitividade global, pela eficácia da matéria-prima, pela falta de mão de obra qualificada, pela eficiência da distribuição, pela necessidade de um maior número de ocupação dentro do mercado. Resumindo, a logística é primordial, é fundamental para atender a demanda de mercado.
qual o principal problema da logística? A logística ela tem que pensar que os incrementos, os custos associados às suas atividades, elas podem ser solucionados através de um atendimento das necessidades das organizações e dos clientes. Ela tem que se pensar que nós podemos resolver cada problema desse. E aí vem o controle junto com o cliente e o controle das necessidades que cada um tem, seja da própria empresa ou seja do próprio cliente. Essas operações logísticas, elas têm alguns fatores importantes na sua distribuição. O número de localização dos depósitos e armazéns, a localização geográfica desses mercados, a quantidade e tipos de produtos e em linha de comercialização, o número, o tamanho, a localização das unidades fabris, a disposição de produtos em estoque, a frequência de compra pelos clientes. Tudo isso se envolve na hora de decidir e tomar decisão. A partir do ano de 2000, vimos outro modo de pensar, o gerenciamento das empresas, buscando uma solução que atendesse a necessidade realmente de toda a cadeia produtiva. As relações feitas, os acordos, né, a busca de novas informações e tecnologias se torna cada vez mais necessária. Olha só a complexidade desse processo. Nós vemos aqui nesse gráfico todo mundo interligado, solicitando, pedindo, comprando, entregando, terceirizando cada processo para conseguir a redução de cada custo desse. O incremento no desempenho se baseado no tempo, o crescimento da demanda será substituído pela aceleração do fluxo dentro das atuais estruturas da cadeia de abastecimento. Nós vemos as ferramentas logísticas como algo tão importante como o próprio sistema Kaizen, o sistema de supply chain, né, que é toda essa cadeia, a parte de logística reversa, que a gente vê que temos que seguir a legislação, e a parte de sustentabilidade, como a gente já viu. Também temos a parte do just in time, né, que é o estoque zero, que a gente busca aí em cada empresa conseguir essa parte de estoque zero também. Além disso, nós vemos também que a logística ela se define, né, como um local mais adequado para instalar uma fábrica com centro de distribuição, como os aspectos de suprimento dessa linha de produção, como o escoamento das mercadorias até os seus consumidores. Esses métodos, eles existem para ter o melhoramento das estratégias dentro da empresa, melhorar os seus estoques, melhorar a sua frota, fazer o planejamento de produção, planejamento mestre de produção, o controle da produção. As metodologias de separação e expedição do produto são cada vez mais fortes. Vou colocar para vocês um exemplo aí de um vídeo da empresa FedEx, né, que ela trabalha com essa parte de distribuição, onde ela fez um centro de distribuição numa cidade de Memphis, onde ele botou um aeroporto para poder realmente suprir toda a demanda e separar as mercadorias para entregar de acordo com as rotas de cada produto. Vocês vão ver mais na frente. Então olha só, tudo para priorizar a rapidez da entrega, a eficiência da entrega, a segurança da entrega para os nossos clientes. O reabastecimento desses mercado consumidor está baseado nas compras efetivas do consumidor, sendo mais rápido e flexível, né? A flexibilidade nessas funções, na combinação dessas práticas operacionais da logística, né? A implementação dessas estratégias logísticas é orientada para o aumento do valor agregado da logística, que indica como as ferramentas logísticas são capazes de agregar valor ao negócio. Então, tudo aquilo que nós falamos e nós vimos é justamente para poder agregar valor. Aí eu pergunto a vocês sabem o que é realmente valor de um produto, valor de um serviço? Por exemplo, será que se eu compro uma mercadoria, vamos supor aqui meu mouse, e depois ele quebra com 6 meses, e eu tenho um serviço que se ele der problema, a empresa manda outro novo para mim, será que isso o cliente vai valorizar? Será que se eu tiver um serviço que realmente atenda aquilo que o cliente precisa, eu tenho como ter um diferencial no mercado? Só que lembre da logística reversa. Eu vou entregar isso aqui para o cliente, ele vai vir pegar e voltar, ou deixo lá e entrego outro que sai mais barato. Tudo tem que ser estudado, analisado, né, para ser melhor servir o cliente, melhor servir as necessidades, mas eu também não posso pagar para vender. Tem que se ter muito cuidado com isso. Outra coisa é a customização do atendimento, incrementando tanto nas entregas de cargas fracionadas como também cargas paletizadas, né?
As empresas irão solicitar pedidos mais frequentemente em quantidades menores e um maior número de itens, é o que está acontecendo muito. E aí vem os grandes armazéns, a transição da função de estocagem, o tradicional para um papel de transferência. Isso será cada vez mais facilitado pelo investimento em tecnologias, como eu falei no início, como empilhadeiras, como terminais de dados via rádio, como código de barra, conexões, né, as conexões cruais, né, e os parceiros, né, da cadeia de abastecimento que nós temos. Esse abastecimento, ele abastece as necessidades de sincronizar o abastecimento de produtos os mais próximos da demanda real de cada cliente. Será um dos fatores mais críticos. Eu estar onde a minha demanda realmente existe, para diminuir o espaço, o tempo de cada produto, de cada pedido para a chegada do meu cliente. Essa padronização, essas certificações que elas existem para poder fazer a entrega de um pedido perfeito, a combinação de múltiplos indicadores de processo logístico entre quais os produtos certos, no tempo certo, sem dano, com a separação correta, a documentação correta será a meta de cada organização. Você fazer um pedido e ele chegar de forma rápida, que encante, que surpreenda o cliente. Por exemplo, eu mesmo já comprei um computador que me deram um prazo de 20 dias para chegar, comprei em um dia, com 2 dias estava na minha casa, o pessoal ligando para eu ir lá para poder pegar a mercadoria, porque não tinha ninguém em casa, e eu fiquei assim encantado como a empresa conseguiu entregar de uma forma tão rápida esse produto. Então olha que diferencial, eu fui encantado pela eficiência da entrega, não só pelo produto, mas pela agilidade. Então eu valorizei, eu compro, eu consumo nessa empresa, porque sei que é uma empresa que faz o melhor para me atender dentro das minhas necessidades. Isso que é um diferencial, isso que a logística vem para agregar a gente. As vantagens competitivas de sustentabilidade, baseada nos custos de serviço, a qualidade tanto no produto como no atendimento ao cliente, ela continuará sendo pré-requisito. Porque eu botei essa imagem da Coca-Cola até para lembrar dessa empresa, porque eu já tive caso de eu pegar algumas latas e estarem pela metade. Eu fui lá, entreguei de novo ao revendedor, eles me deram outro pacote. Eu já tive várias situações favoráveis da empresa, dessa logística reversa de vasilhames e outras situações também, de empresa que eu trabalhei e a empresa comprava com eles davam os freezers, emprestavam, davam como comodato para a gente fazer o melhor atendimento, ter a melhor transparência na visibilidade dos produtos para o cliente, lá abertozinho, o cliente via, geladinho e tal. Então assim, são diferenciais que vêm agregar valor, porque a empresa está preocupada em ser um diferencial competitivo no mercado. Olha só também o gerenciamento orientado para o fluxo de materiais, de informações globais, para não só os indicadores de operações locais, né? Entre também situações de terceiro, o maior envolvimento, cuja principal fonte de competência seja as funções logísticas, como armazenamento, como transporte, como abastecimento. Ele atende às necessidades das empresas, cuja principal competência é o marketing, a venda e a manufatura também. Essa armazenagem ele envolve o crescimento do uso entre as operações logísticas com integrantes do processo de racionalização de cada canal de distribuição. Maior utilização de armazéns geral, as estocagens são sazonais em cada período, elas vão mudando em cada período, vai se tendo um controle maior com gerenciamento, com sistemas de controle, para saber se cada item está realmente tendo o giro normal, o giro necessário para gerar lucratividade para dentro da empresa e também com o menor custo possível para o nosso cliente. As localizações dos armazéns, essas áreas periféricas, né, das cidades, com acesso, né, a vários modos de transporte através das rodovias também. A centralização, ela leva às novas oportunidades para o aumento da mecanização e automação de cada processo desse dentro dos centros de distribuição. Serão responsáveis também por serviços agregados, por embalagens especiais, para os clientes, as exigências de identificação, fixação de etiquetas com preço, com produto, com transparência, com informações, com rótulo. Tudo tem que ser bem pensado para melhor servir a necessidade do nosso cliente.
as informações em tempo real, ela reduz também de forma expressiva os níveis de estoques previsto, né? Também a automação que nós temos aqui, ele irá também continuar com o processo de mecanização. Esse processo ela consegue fazer com que a empresa tenha uma maior eficiência, uma eficácia, né, dentro do processo, para poder conseguir atender melhor cada necessidade. Os sistemas eles são aplicados também na movimentação de armazenamento de materiais e serão utilizados na melhor competitividade dentro da cadeia logística. Temos aqui o modelo do centro de distribuição, da criação do centro de distribuição de cargas, né, que possibilita a quantidade de veículos necessários para utilizar através das multimodalidades. Tem centros que você vai ter aí através de caminhões, você vai ter a malha férrea também para poder fazer entrega. Tudo tem que ser pensado, mas tudo origina através do pedido, do controle das informações que é tão necessária para a tomada de decisão dentro da empresa. E o ideal é oferecer a melhor condição possível para o cliente sair satisfeito e encantado dentro do nosso processo. Chegamos aqui na hora da nossa revisão e no conteúdo de hoje nós podemos ver como o profissional de logística está cada vez mais requisitados no mercado, os possíveis lugares, né, a qual eles vão estar sendo atendidos, os alcances também que nós vamos ver na nossa profissão. Por que eu vou falar isso? Porque eu estou falando isso? Porque nós vemos que o nosso profissional ele está envolvido em todo o processo dentro da empresa, que vai pedir em cada centro de distribuição que a gente tenha esse conhecimento. A gente viu que o atendimento do cliente ele é fundamental dentro do processo logístico, que é fundamental dentro do processo logístico cada informação dessa. A informação de quando o pedido foi tirado, qual o prazo de entrega, quando é que ele vai chegar para o cliente, como é que ele vai ser entregue, como é que vai ser realmente repassado para o cliente esse produto e qual é a qualidade desse produto. E se eu tiver uma necessidade de devolver o produto, também está preparado para fazer a devolução, como a gente viu na logística reversa também. Então, hoje nós vimos que o profissional de logística ele tem um grande desafio dentro do mercado, um desafio que a necessidade de informação, a necessidade de conhecimento se torna cada vez mais importante. Mas para isso a gente tem que cada vez nos fundamentarmos nos nossos assuntos, nos nossos contextos, entender que a logística ela passa por processo constante de evolução, porque se a gente olhar como é que era o processo antes para o que é hoje, a gente cresceu anos-luz. Por quê? Porque a entrega hoje é tudo mecanizado. A tecnologia nos possibilita em tempo real termos a informação necessária de quanta mercadoria tem cada em estoque, de quanto eu posso produzir, de qual o tempo de entrega. Você tem lá o Google Maps que ele vai fazer na hora uma projeção da rota e o tempo de chegada daquela mercadoria, uma coisa que não existia antes. Então olha só como a gente tem que estar se profissionalizando e buscando novas informações para melhor atender tanto a necessidade da empresa, mas principalmente do nosso cliente. Pessoal, muito obrigado pelo conteúdo de hoje, estamos aqui sempre à disposição para vocês. Meu nome é Charto Vasconcelos e até o próximo conteúdo.